Soldados, eu quero saber quem foi que matou Han Solo. Ninguém conseguiu matar Han Solo! Há não muito tempo atrás, nessa mesma galáxia, né, nesse mesmo planeta e nesse mesmo local, né, a gente resolveu se dedicar um pouco a esse jogo que já, né, é bastante famoso entre os fãs de Star Wars, né? Sim. X-Wing. Né? É um jogo que é derivado de um jogo chamado Attack Wing, que é um jogo que o Avon conhece bem. Sim. Né, Avon? Esse sim. Então, vendo aqui todas essas coisas aqui, me responda, Avon. Qual é o sentido da vida? O sentido da vida é você parar de falar essas perguntas imbecis. Por que você compraria esse jogo? Eu simplesmente não compraria, porque eu não sou fã de Star Wars, né? O negócio é Star Trek, mas é um jogo bacana, né? Diferente, né? Não é aquele tabuleiro tradicional, né? É verdade. Assim, o X-Wing, ele é um jogo, né, bastante expansivo, né? Ele é muito expansivo. É bem estratégico também. Né? Ele tem um monte de naves diferentes, tem um monte de expansões diferentes, tem diversas maneiras de jogar. Vamos começar aí pelo mais simples, né? O que a gente tem aqui é o novo, Sim. Né? Que é baseado no Despertar filme da Força. o Acordar da Força. Né? E existem algumas diferenças aí. Vai ter algumas diferenças nos TIE Fighters, né? E no X-Wing, né? Mas, caso você tenha adquirido a versão antiga, as regras ainda vão ser as mesmas. A gente já começa escolhendo a nossa facção, né? São 3 facções no Star Wars. O Os Império, os Rebeldes e a Escória e a Vilania, né? Que são os... Aí com esse daqui entra a Nova Ordem e um tipo diferente de Rebelde também, que é praticamente a mesma coisa. A Primeira Ordem e a Resistência, que na realidade são as versões novas, né, das facções antigas. Cada jogador vai escolher a sua facção. Vai começar a montagem do seu esquadrão. Né? Ele morreu! Ele vai começar a montagem do seu esquadrão. Né? Como é que seria? Se você olhar no cantinho da carta, com um símbolo ali, uma numeração, esses são os pontos de esquadrão, né? Você vai olhar ali nos pilotos, né? A primeira coisa que você vai ver, né, para cada nave vai ser o piloto, né? E os pilotos melhores são os mais caros, né? E existe uma razão para isso. Caso você esteja jogando, se você comprar o jogo base, tem só uma X-Wing e tem 2 TIE Fighters, né? Será que isso significa que o Império está em vantagem? Não é Império, Nova Ordem. Sim, whatever. Será que isso significa que a velha ordem está em vantagem? A velha Ordem está em vantagem. Tem certeza? 2 contra 1. Tá, por mais que sejam 2 fracos contra um forte. forte. E se essa nave que tiver o Paul Dameron com um monte de mísseis e o BB-2... Não se compara ao X-Wing vermelho que o escudo se regenerava. Mas isso é coisa do passado, né? O futuro não tem avanços. Mas então, caso um jogador tenha menos naves, isso não significa que ele esteja necessariamente em desvantagem. Isso é por causa dos pontos de esquadrão, né? Você vai pegar aí os pontos de esquadrão e vai tentar deixar igual, né? Caso tenha mais naves, aí o recomendável seria 100 pontos, né? Mas se você tiver só com o jogo base, né, o ideal seria 32 pontos. Então, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte:
você vai olhar os símbolos, né, que estão na base da carta, né, e vai montar aí o seu esquadrão, né, dando primeiro de tudo, né, você vai escolher o seu piloto. Você vai equipar cada nave, né, com os símbolos que são compatíveis. As melhorias, né, existe a melhoria do astromecânico, né, que é os robozinhos, né, R2-D2, o BB-8. Aí cada piloto, cada nave tem seu conjunto, né, de cartas. Assim que você escolher o seu piloto, né, você vai colocar a basezinha do piloto, né? Essa basezinha é bem importante, né? Sim. Porque ela vai falar aí, vai falar quais são os atributos que essa nave tem, né? E vai colocar aí junto de você as cartas que você está usando, né? As cartas do piloto e as melhorias. E daí você vai colocar as fichas. As fichas são o seguinte: existem quatro tipos diferentes de fichas no jogo base, né? A gente tem que lembrar sempre que esse jogo é bem expansivo. As naves, né? No jogo base, as naves elas usam 5 tipos de ficha, né? Que seria a mira, o foco, a esquiva, o estresse e o escudo, né? E você vai olhar na carta da sua nave que tipo de atributos, né, que a sua nave vai usar, né? E vai já deixar aqui tudo bonitinho e tudo preparadinho. E o mais importante, O disco de movimento. o disco de movimento. Okay? Esse disco ele vai ditar o que a sua nave pode fazer, né, e como ela pode se movimentar. Uma dica, que geralmente a gente cai do cavalo muito. Na hora que você escolhe esse movimento, tenta colocar o disco na posição da nave. Coloca na sua mão a posição da nave para você não errar o movimento. Que isso aqui engana bastante. Para começar um jogo, cada facção vai colocar suas naves bem no cantinho da mesa, né, e vai começar, né, pelo cantinho da mesa. A primeira coisa, né, que a gente faz, né, é girar o disquinho de movimento, né, e escolher secretamente, isso é bastante importante, né, a manobra que você vai fazer, né, e deixa o disco, né, virado para baixo. Assim que todo mundo escolher o seu disco, o piloto com o menor nível de perícia começa a andar. No caso aqui, por exemplo, nós temos aqui 2 para frente. Né? Você vai escolher a régua que tem o 2 e vai colocar na base da navezinha, né? E você vai perceber que a base da navezinha ela tem 2 saliências. E ela encaixa nas saliências e vai parar do outro lado. Né? Bem simples. Né? E no disquinho de movimento, né, existem os movimentos brancos, né, que são os movimentos normais, e existem outros 2 tipos de movimentos, que são os vermelhos e os verdes. Os estressantes e os desestressantes. Se você usar um movimento vermelho na nave, né, esses movimentos vermelhos, eles geralmente são bem mais complexos, ou a nave vai muito mais longe, né, com esses movimentos. Né? Seria a mesma coisa de você estar com pressa, tá no carro, chegar no limite. É uma coisa você no aperta limite. até o final, né? Que Vai gerar um estresse pro carro, né? Vai gerar um estresse pro carro, criar pro um motor. problema. Né? Então, aqui é a mesma coisa. Né? Os movimentos que eles vão mais longe, movimentos mais complexos, eles estressam a nave. Então, o que ele vai fazer? Ele vai colocar o tokenzinho com o ponto de exclamação, né? Dizendo que a nave agora está estressada. E a nave não vai poder ter ação, né? A ação já vai explicar o que é. Enquanto a nave está estressada, ela não pode fazer nenhum outro movimento vermelho. Né? Ela só pode fazer movimentos brancos. Sim. Né? E a única maneira de tirar o estresse é fazer o movimento verde. E você vai observar que os movimentos verdes eles são bastante simples. Sim. Né? Geralmente é um para frente, né? Um para o lado de leve. Para fuga eles não vão servir. Exatamente. Uma situação que pode ocorrer enquanto a gente no meio do jogo é a nave encostar a base dela na base de outra nave, né? Pode ser tanto do oponente quanto de um aliado, né? Caso isso aconteça, ó, vamos fazer aqui de exemplo que essa nave ela andou 3 para frente e ela vai ficar em cima da base do X-Wing.
né? E não pode acontecer isso, né? Sabe que o espaço ele é tridimensional, né? Se a nave for passando pela outra, né? Ela consegue passar normalmente, né? Dá pra voar tanto por cima quanto por baixo. Mas, caso no final do movimento dessa nave ela encoste, ela vai precisar voltar e ficar... Ela não conclui o movimento dela. Ela não conclui o movimento dela. E as naves que se encostam, elas não podem atacar uma na outra, né? Porque elas estão muito perto. Algumas expansões, existem algumas naves que são bem grandes. Sim. Né? E pode acontecer da miniatura encostar uma na outra. Mas nas regras está bem claro. Se as miniaturas encostarem, não tem problema. O problema vai ser se as bases encostarem. Beleza, assim que todas as naves se moveram, né, agora tem a fase de combate. Né? E a fase de combate, né, a fase de ativação começava quem tinha o nível de... Perícia menor. Quem tem o nível de perícia menor, e agora é o contrário. Começa quem tem o nível de perícia maior, né, e vai indo até o menor. Quer dizer então que o piloto que é mais experiente, ele sabe atirar, mas não sabe correr. Aí o piloto menos experiente, ele só sabe correr. Ele tá tão focado, né, em atirar, né, que ele fica lá... Ele não quer nem saber não quer nem saber de ter pressa, né, pra andar. Não. Atacando também é bastante simples, né? A gente tem a nossa régua aqui que parece... Isso aqui é um sabre de luz? É um laser, né, na verdade. É laser. É o Não tem laser. aí não tem sabe que os Jedi não estão no espaço. Eu acabei de pensar, seria uma boa ideia, né? Colocar um monte de sabre de luz nas asas. Sim. Né? Daí você vai Aí você vai detonando cortando no meio os inimigos, né? Mas enfim. Para atacar você vai usar essa régua aqui, ó. Duas coisas, na verdade. Essa régua e o ângulo que está na frente da navezinha. Vamos supor que essa TIE Fighter quer atacar o X-Wing, né? Você vai colocar a régua, né? É claro, bom, um está na frente do outro, então fica bem fácil, né? E você vai ver a distância em que ele está. Nós vamos usar ali os nossos atributos, né? O atributo vermelho é o ataque da nave, né? Ou seja, o número que tiver ali vai ser o número de dados que você vai jogar. Sim. No jogo base vem três dados de cada um, né? Os vermelhos 3 e os de defesa verdes. e 3 de ataque. Os de defesa são os verdes e os vermelhos são de ataque. Ele não usa nenhuma a mais, né? Não. Então, como a minha TIE Fighter tem 2 no ataque, eu vou jogar 2 dados. Né? E o X-Wing, que tem 2 De defesa? Na verdade não é defesa. Esquiva. Né? É esquiva, isso. Ele tem 2 de esquiva. Ele vai jogar 2 dados. E aí a gente vai comparar uns com os outros. Todos esses dados aqui são dados de 8 lados, né? O pessoal que joga RPG já sabe muito bem qual que é esse formato. Né? Sim. E este dado, ele possui 3 tiros normais, um tiro crítico, que é o tiro com um buraco no meio, 2 olhos, que é o foco, e 2 vazios, que não é nada. Né? Simplesmente não aconteceu nada. O cara tá olhando lá e comendo pipoca. Então, para cada tiro normal, se a nave não conseguir se esquivar, né, ela vai tomar dano. O dado de esquiva também é quase igual. Ele tem 3 esquivas, 2 vazios e 2 focos. Né? Toda vez que a defesa conseguir tirar uma esquiva, ele vai cancelar, né, um dado de ataque. Né? E o dano crítico é sempre cancelado primeiro. Ele é sempre prioridade. E caso ele não consiga se esquivar, ele vai tomar dano no escudo. Ele tem escudos? Tem 3 escudos. Então, se você olhar na basezinha da nave, né, a nave ela tem 4 atributos. Né? O vermelhinho, que é o ataque, são quantos dados de ataque você joga. O verdinho, que é a esquiva, quantos dados de esquiva você joga. O amarelo, que é o casco. É o casco, né, da nave, né? É o quantos tiros a nave aguenta tomar. E o 1, que é o escudo. O escudo, ele toma dano antes de chegar no casco. Sim. Né? Assim que a nave faz o seu movimento, né, existe o que a gente chama de turno de ação. Né? Você vai escolher uma ação para fazer. Quais que são as ações? Você vai olhar na basezinha da sua nave e ver o que ela pode fazer. Ó. Ela pode pegar uma esquiva, ela pode pegar um foco, se ela pode fazer um movimento
adjacente, que é o caso da TIE Fighter, né? Ou se ela pode pegar uma mira, né? Caso tanto o atacante quanto a defesa tenha tirado um dado com o olho, né? E você tiver a ficha do foco, que você escolheu durante a fase de ação, né? Ele pode trocar esse foco, né? No caso do ataque, você pode trocar ela por um dano normal, e a defesa pode trocar por uma esquiva. Salvando, dependendo da nave, né? Tem nave que pode trocar para ataque, dano crítico, e a esquiva pode ser outras coisas também. Pode ser trocada para outras coisas. Depende muito do atributo da nave. Mira. Se a sua nave tiver o símbolo da mira, né, no seu turno de ação, né, ao invés de pegar aí o foco ou a esquiva, ou seja lá o que for, a nave pode escolher mirar, né, contanto que ela esteja No raio de ação. no raio de ação, né, ela pode mirar em qualquer nave do oponente, né. E daí a mira, no caso, aí ela não é automático, você vai escolher a hora que você quer usar ela, né. Ela serve basicamente para você rerolar quantos dados você quiser. Você tirou aí, você jogou 3 dados. Nossa, tá que é bom. Mas vamos supor que você não tem aí os focos, né? Você pode escolher esses 2 focos e vai rerolar eles. Tira 2 focos novamente. Você vai rerolar eles e vai gastar a mira, né? A mira sai. E o cara come pipoca. A mira é a única coisa que persiste, né, durante os turnos, porque assim, se você escolheu a esquiva, né, e acabou o turno e você não usou ela, a esquiva sai, né, ela não fica. A mira também serve para utilizar armas secundárias, armas diferenciadas. Algumas coisas é só observar lá na carta, né, algumas cartas, né, elas requerem que você descarte o mira, para você usar. A distância, ele é um fator bastante importante, né, a distância do ataque. Ele é bastante importante durante o combate, né? Porque vamos supor assim, se essa TIE Fighter que atacar essa X-Wing estiver bem perto, né, de quem está atacando, vai ser mais fácil de atacar, né? Sim. Então o que vai acontecer? Nós temos aqui a distância 1, 2 e 3. Caso ela esteja na distância 1, né, ele vai ter um dado de ataque a mais. Sim. No 2 é a mesma coisa, né? As regras normais. E no 3 muda um pouco. Aí a defesa ganha um dado a mais. No 3 está muito longe, né? Fica mais difícil de acertar, né? Então quem está defendendo vai ganhar um dado de esquiva a mais. Dano crítico. Aí que vem a parte boa. Se você olhar aqui, né, no seu jogo, você reparou que você recebeu umas cartas que são tipo uma explosãozinha. Sim, né? explosãozinha. Quando acabar o seu escudo, você vai começar a tomar dano no casco. E essas explosãozinhas representam o dano no casco, né? Por exemplo, aqui a minha TIE Fighter tem 3 de casco, né? E aqui eu tomei 2 danos. A hora que eu tomar o meu terceiro, Tua nave tá fora do jogo. a nave já era, né? E nós temos o dano crítico, né? Que é a explosãozinha com um buraco no meio, né? Que é o mais difícil de acertar, mas se acertar é um problema muito maior, porque vai ser o seguinte, você vai virar a carta, né? E nessa carta ela tem uma condição especial. Sim. Né? Tiro direto, nave. Essa carta conta como 2 danos contra o seu casco. Ou Então, seja, já era também. Você vai, em vez de tomar um só, você vai tomar 2. Né? Existem vários tipos de efeitos diferentes. Né? Nave recebe uma ficha de estresse. Sim. Lembrando que o crítico, ele só pega depois que o escudo cai. Exatamente. Então, você já é um expert, né, no jogo, você já quer um nível de dificuldade a mais, né? Então, nós temos aí os asteroides, né? E geralmente, né, como é que a gente faz com os asteroides? A gente joga assim, né? E os que ficaram juntos você joga mais ou menos assim, né? E aí nós temos aí a nossa mina de asteroides, né? Como é que fica? Esses asteroides, eles são um obstáculo, né,
e uma dificuldade a mais, né? Os asteroides, eles obedecem a mesma regra das outras naves, né? Quando se trata de movimento, né? Se uma nave quer parar em cima da outra, né? Enquanto está se movimentando, né? Ela não pode, né? Ela precisa recuar, né? E ela vai ficar sem ação. E se por acaso aqui, ó, a minha TIE Fighter quiser atacar o X-Wing, tem um problema aqui, ó. O tiro está passando pelo asteroide. O que acontece? Além do X-Wing ganhar um dado de defesa, a TIE Fighter vai ganhar um dado a menos de ataque. É bom ficar escondido nesse asteroide aí. Ainda mais para aqueles que estão com pouca vida, né? Com pouco casco. E uma regra opcional, né? Se você quiser, as naves que forem destruídas, né? Elas vão ficar os Vai restos, se né? tornar um asteroide também. Os restos mortais da nave, né? E geralmente a gente deixa aqui no campo, né? Pra lembrar, né? Dos soldados que Dos coitados dos Stormtroopers caídos. dos soldados que faleceram. Então, Avalon, como é que a gente faz pra ganhar esse jogo? Tem vários tipos de estratégia. Estratégia mais conservadora, estratégia de eu vou pra cima de você a todo custo. Ficar nas bordas do cenário, pra tentar fazer o cara fugir. Então, como a gente falou, né, que o jogo ele tem várias expansões, várias cartas diferentes, várias maneiras de fazer, então existem coisas aí que você só vai fazer se você tiver aí uma nave especial, uma nave diferente. Sim. Ou alguma especialidade, né, que você deu pro seu piloto, né? Para mim, uma das coisas mais importantes, né, é você se utilizar a distância, né, na sua vantagem, né? Sim. Você tentar chegar perto aí do mais perto possível do seu oponente, né, para atirar. E assim, na fase de planejamento de ação, né, você tem que tentar imaginar aonde o seu oponente vai estar, né? Porque vamos supor aí, vocês estão nesta situação aqui, ó. Esta nave está perseguindo essa e essa aqui está mais distante, essa aqui, né? E essa nave aqui, ela está fraca, está com dano, e essa está, vamos supor que ela está cheia, né? Você já tem que pensar, é bem provável que o meu oponente queira acertar essa nave primeiro, né? Porque assim, outra estratégia boa é você sempre querer destruir as naves mais fracas primeiro, porque elas não incomodam, para você poder focar nas mais fortes. Então, eu acho que a TIE Fighter vai fazer aí uma curva fechada. Ela vai fazer uma curva fechada para Tentar atirar atirar nessa nave. Então o que eu vou fazer é pegar essa daqui. Vamos ver o que dá para fazer aqui. Nossa. É pra tentar tirar ela da nossa de mira, né? Você tenta fazer com que essa nave saia, né, da mira dela, o que nesse caso que acho que vai ser um pouco difícil, ou você faz simplesmente o seguinte: você se coloca em posição para contra-atacar, enquanto que essa nave aqui, ó, você vai colocar ela Pra atacar com uma para vantagem atacar um pouco junto, maior. né? Porque se você tem aí duas naves atacando uma, vai ser uma vantagem enorme. Usar as bordas do jogo, porque quando a nave está fora da borda, ela pode... Se a nave ficar... Se no movimento da nave, o movimento final dela, ela ficar fora da mesa, ela fugiu do combate. Sim. Né? Ela é uma desertora. Né? E você sabe que o Darth Vader, ele mata todos os desertores. Eu sou seu pai, você desertor vai morrer. Você quer fazer uma coisa bem feita? Mande os outros fazer por você. Mas nenhuma dessas naves aqui jamais seria desertores, né? Porque eles ganham muito bem. Você sabe, né? Pelo piloto de TIE Fighter ganha muito bem. Sim. Né? Então eles jamais seriam isso. Uma ração lá e já era. Exatamente. Você acha bacana o barulho que as TIE Fighters fazem enquanto estão voando?
Engraçado, o espaço não, o espaço não gera som. Mas é ficção. Talvez. Não, pera aí. Eles estão brigando em Tatooine, aí é diferente. Aí tem som, tá dentro do planeta. Sim. Tá dentro do planeta. Lá no deserto, lá. Aí ó, aí fica bacana o som, mano. Mas no espaço.